Mas quando a gente fala em MDB, PMDB, MDB, né, o que se escuta falar muito é assim, ó, é o partido que vai ir para o lado que venceu. Né? O leigo falando. Né? Ele diz assim, não, o MDB é o seguinte, o lado que tiver vencido, o MDB vai estar lá. Né? Certo. Então, assim, ó, a gente vê candidatos que estão em certas siglas que não correspondem àquela sigla, que não vou citar nomes aqui, né, para não polemizar, mas assim, aqui não, que a gente olha e diz, mas não tem nada a ver com a sigla. Né? As siglas, a princípio, partidárias, elas têm uma vocação, digamos assim, de esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, elas têm um posicionamento ideológico. Né? Não é, que nem tu falou, pô, não, a Arena não, porque a Arena é o resquício da ditadura, o PT assim, coisa assim. Não. A gente vê muitos candidatos que estão em legendas que não combinam com o sujeito. Certo. Tá? No caso, o MDB te acolhe, tu tem uma total identificação. Como é que tu vê essa situação do MDB como esse partido que ele vai se anexar a quem está ganhando? Na verdade, atualmente o MDB tem uma postura de independência do governo federal, inclusive disputou a presidência das duas casas legislativas nacionais contra os candidatos governistas. Né? O Arthur Lira, por exemplo, enfrentou o meu presidente nacional, o Baleia Rossi, certo, na Câmara dos Deputados, venceu o pleito. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, enfrentou a minha pré-candidata à presidência da República, que é a senadora Simone Tebet. Né? Simone e o Baleia concorreram contra os candidatos da chapa antigovernista. Né? Entendi. Não no sentido de ser anti o governo, mas no sentido de não ser a chapa oficial, né? Não ser o candidato oficial do governo federal. Mas no passado recente, de fato, tu tem razão. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Itamar foi o governo nosso, né, do MDB. Quer dizer, o vice do Collor entrou no MDB, no PMDB na época, e era o presidente da República. Então o governo era do PMDB. O governo Sarney foi o governo do PMDB, né, que aliás iniciou. O governo Sarney é mal falado, porém, mas se for parar para ver, ele fez a transição democrática e implementou as regras principais da Constituição. Né? Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, Sim, entre outros programas e políticas que existem até hoje no Brasil, foi implementado ali no governo Sarney, que aliás está de aniversário hoje, fez 92 anos. Nossos parabéns aí. Depois tu tens o governo Fernando Henrique Cardoso, que o MDB participou do governo, depois tem o governo Lula 1, 2, Dilma 1 e 2, no Dilma 1 e 2 o presidente Temer foi o vice-presidente da Dilma e acabou virando presidente depois do impeachment. O que acontece? O sistema político brasileiro, que o Sérgio Abrantes fala que é o sistema de presidencialismo de coalizão. Né? O Sérgio Abrantes é um cientista político, aliás, é famoso mais por ser marido da Miriam Leitão do que... sim. Eu li o último livro dele agora, por sinal. Então, o Sérgio Abrantes cunhou esse termo, né? Presidencialismo de coalizão, que é um sistema meio estranho no mundo, porque, na verdade, tu tem uma falta de maioria parlamentar do presidente da República eleito. Tu é obrigado a fazer os... E tu, quer dizer, tu te elege presidente da República com 30 deputados, 40 deputados. Vai fazer o quê? O Lula, quando no auge da popularidade dele, elegeu no PT 55 deputados, 60 deputados. Isso quando tava... a Câmara Federal tem 513 deputados. Então, tu tem 10% da Câmara Federal. Tu não Ingovernável. Ingovernável. Então, tu tem que começar a fazer uma coalizão. Isso que é o presidencialismo de coalizão. Né? Então, tu começa a fazer essa coalizão chamando siglas para poder compor a tua maioria parlamentar. Senão, tu não governa. E o MDB, o PMDB na época, tinha o maior número de deputados federais. Hoje não tem mais, mas na época tinha. Então, o PMDB tinha lá 60 deputados federais, 70 deputados federais. Não tem como montar maioria sem o PMDB. E se o PMDB, por sua vez, não participar da coalizão governista, o governo não governa. Exato. Daí começa a atrapalhar o andamento da agenda eleita pelo presidencialismo. Porque o presidencialismo, tu fulaniza... Eu sou contra o presidencialismo por causa disso. Eu acho que tinha que ser... Eu sou parlamentarista, né? Porque na medida em que tu tem um programa, é maior que as pessoas. Né? Só que hoje tu tem um presidencialismo que incentiva o populismo, né? Que é quer dizer, o presidente falando tendo uma prática populista muito mais apropriada para ele, para fins... Não estou falando mal do Bolsonaro, do Lula... Sim, eu entendo. Quer dizer, tu está falando do sistema como ele está estruturado. O sistema ele favorece o populismo. Exato. Né? Então, o brasileiro gosta de votar numa pessoa, gosta, não é verdade? Muito, nós muito. somos uma cultura latina, né? Então temos aquela coisa do nosso Salvador, líder. do né? líder, sim. Uma certa forma de um paternalismo. Né? Total. Errei agora. Sim. Patriarcal, né? Patriarcalismo. Né? Sim. Então, basicamente, é o seguinte, tu tens aí um sistema presidencialista que o presidente se elege com um programa, só que o Congresso não tem esse programa. O Congresso ele está eleito... Pelas outras pautas. Não, é que tu pulveriza, né? Com Porque tu está num pluripartidarismo. Total. Tu tem lá
30 partidos na Câmara dos Deputados, cada um com a sua pauta. Uhum. E outra coisa, hoje tu entrou numa fase do sistema, pelo enfraquecimento dos partidos políticos brasileiros, que o deputado, o senador, ele tem uma pauta que é dele. E conflita, tu falasse isso agora, conflita com o programa partidário. Então tu tem lá no Partido Socialista Brasileiro um liberal, muitas vezes. Sim, mas que aí vai dar Tu tem no Partido Social Democrata um comunista, tu tem no partido... Enfim, tu tem no partido lá de direita um sujeito mais de centro-esquerda, tu tem no partido de centro-esquerda um sujeito de direita. Certo. Né? O próprio MDB aí, ele alberga hoje correntes a nível nacional de esquerda, de centro e de direita. No MDB tu tem de tudo. Né? Sim. Então, tu tens um problema do fortalecimento dos partidos. Enfraquece os partidos, fortalece as pessoas. E as pessoas, cada um pensa de um jeito. Então, quer dizer, tu tem o presidente da República com um programa e tu tem o Congresso Nacional com outro programa. Né? Como é que tu faz para poder praticar o programa eleito pelo presidente da República? Né? Então, tu tem que compor maioria no Congresso. E aí tu faz concessões para a maioria do Congresso. Né? Certo. Então, é por isso que o PMDB, por ter sido o maior partido do Congresso, hoje é o maior partido do Senado, um dos maiores da Câmara ainda, ele tem uma importância. Tem uma importância fundamental e pega essa fama do tipo, mas é o partido que, no final das contas, dá governabilidade. Dá governabilidade. Então, se o MDB não desse a governabilidade a nível nacional, né, provavelmente já estaria atrapalhando o Brasil. Né? Então,